Meu nome é Carlos Vicente e eu vou dar essa videoaula de História e Geografia e uma série de outras aulas também do mesmo tema. Sou professor de vocês e gostaria de conhecer um por um todos vocês alunos. Para isso, nós vamos utilizar de uma tecnologia, que seria um telefone celular, que pode ser seu, pode ser do seu pai, da sua mãe. A gente vai criar um grupo do nosso estudo e aí sim é uma forma de interação entre vocês e eu. Então eu vou querer saber o nome de vocês, cada um dos alunos, enfim. Vou querer que vocês se identifiquem para mim, o que vocês gostam mais, qual é a habilidade que vocês têm maior, enfim, é isso. Nós vamos nos conhecer. Então, para começar a aula a gente vai tratar de um assunto que é o Egito, o antigo, e a sua agricultura, e o quão importante foi, né? Como foi importante para nós hoje, né? Para o crescimento da humanidade, para o desenvolvimento da humanidade, a história que eles tiveram lá atrás, né? Foi uma civilização que se iniciou há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, portanto tem 6.020 anos, aproximadamente, né? E tudo começa com a agricultura. São camponeses que vivem no Vale do Nilo e que começam a história de uma nação. Uma nação que se tornou um império, lá por volta de 1500 a.C. Era um grande império, dominava uma boa parte da África. Hoje países como Namíbia, Sudão, entre outros, que agora não me recordo, eram parte do Egito daquela época, né, do Império Egípcio. Mas nós vamos falar da agricultura, tá? E falando em utilização de tecnologias, nós vamos utilizar também o Google Maps, tá? Então, quem souber trabalhar com o Google Maps, ótimo. Quem não souber, depois vai passar nesse grupo de WhatsApp pra gente, para que todos saibam, quem sabe, quem não sabe, quem pode ensinar um aluno ao outro, que isso é importante, que vocês interajam. E depois eu também posso fazer uma videoaula mostrando para vocês como que funciona o Google Maps, e a gente vai trabalhar com dados que são legais, que são longitude e latitude, para achar qualquer lugar do planeta. Então a gente vai falar de muitos lugares durante as nossas aulas, e aí a gente vai não só falar sobre o local, mas a gente vai visitar o lugar, vendo os vídeos, a gente vai procurar o lugar no planeta para que a gente tenha a possibilidade de nos achar, inclusive, né? Perceber aonde nós estamos dentro dessa bola gigantesca que é o nosso planeta, e saber entender o quanto ela é grande, quantas pessoas moram nela, enfim. E para essa aula do Antigo Egito, a gente vai precisar então de que vocês passem para mim, se vocês conhecem já o programa, né, o Google Maps, e se vocês vão precisar de uma ajuda com relação a isso. Bom, pondo que todos saibam, ou que vão saber em algum momento, a trabalhar com ele, a gente vai não só procurar os lugares com o nome deles, e sim com essa longitude e latitude, da qual eu vou explicar para vocês agora como é que funciona. Para isso a gente tem que voltar um pouquinho, né, que são falar sobre os paralelos e meridianos, que seriam o quê? Se a gente perceber, tenta fazer usar a imaginação, que é importante também. Nós temos o globo está aqui, e você tem linhas imaginárias, né? São linhas que você imagina elas no globo. Então são linhas verticais e linhas horizontais. Essas linhas verticais, elas chamam-se meridianos, e as linhas horizontais, elas chamam-se paralelos. Então, a linha do Equador, por exemplo, que divide o planeta em dois hemisférios, que seria o hemisfério norte e o hemisfério sul, ela é a linha do Equador. Mas nós temos duas linhas, né, que são famosas, né, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então essas são as linhas
horizontais, que são os paralelos. Depois nós temos as verticais, que são os meridianos, que você vai ligar um polo ao outro, como se fosse uma mexerica. Lembra quando você come uma mexerica, os gominhos? Isso. Então, o cruzamento que tiver dessas linhas verticais e horizontais tem um quadradinho. Esse quadradinho é onde vai estar a latitude e a longitude, que é onde a gente vai colocar lá no Google Maps, vai escrever a longitude tal e a latitude tal e vai encontrar um local. Ou nós vamos colocar lá capital de São Paulo, então São Paulo capital, ou Itanhaém, que é a cidade onde nós moramos. Coloca Itanhaém, ela vai apontar um local no centro de Itanhaém, onde lateralmente, lá numa janelinha, mais em cima, vai estar o ponto que é a latitude e a longitude. Então, portanto, a gente entendeu agora como que funciona para a gente encontrar as coisas no planeta, né? Encontrar os lugares no planeta. Eu quero ir em tal lugar. Eu posso escrever o nome porque o programa já entende o nome, mas ela iniciou-se lá, com latitude e longitude. Você precisa disso para poder localizar os lugares. Aliás, depois a gente pode se aprofundar nesse tema e falar mais sobre ele para que a gente tenha um entendimento maior, né? Então, vocês já entenderam. Quando a gente vai procurar um lugar, a gente procura por longitude e latitude. O programa ele pega o nome e procura ele com longitude e latitude. Ele liga o nome a esse número e esse número indica o local. Bom, como eu falei, eu sou professor de História e Geografia, então eu estava falando um pouquinho de Geografia, mas vamos pautar um pouco a história agora do Antigo Egito e a agricultura, o quão importante foi. Ela nasce lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com os ribeirinhos lá que moravam próximos do rio Nilo, que aliás é o segundo maior rio no mundo por extensão, que fica no continente africano. E no percorrer do rio, no leito dele, haviam pessoas, povos que viviam utilizando das cheias, ou seja, o rio enchia, banhava as laterais do rio, as margens do rio. Quando esse rio recuava, as margens ficavam férteis. E aí nasce uma comunidade, e aí nasce uma cidade, aí nasce um país, que no caso o Egito, que se tornou um império. Por que ele se tornou um império? Porque eles investiram muito em agricultura, em tecnologias, para sobreviverem bem mesmo em épocas de escassez. E aí você sobrepuja outros povos, e aí, enfim, você conquista outros lugares. Esses egípcios, na época, fizeram coisas tão importantes, por isso que eu digo, a gente tem a história para que a gente tenha o aprendizado daquilo que eles viveram, para trazer para a gente aquilo que foi bom e nós pormos em prática isso. Então, por conta disso, a história é importante também, além de a gente ter toda a informação do passado. Hoje, as grandes represas, que são lugares onde a gente estoca água de um rio determinado, para usar, para tirar a energia dela, né, para fazer as hidrelétricas e também para o consumo humano, para nosso consumo de água, para a água chegar na nossa casa. Então se faz essas grandes reservas, elas são construídas muito de forma, aliás, muito parecida, né, se a gente for procurar hoje saber como que foram construídas essas nossas represas, foram construídas com uma tecnologia muito próxima das represas que foram construídas lá não digo 4.000 anos, mas há uns 1.500 a 2.000 anos antes de Cristo. Então a gente usa até hoje essa tecnologia. Tecnologias das quais também nós temos o plantio, a própria forma de irrigação, os canais que foram abertos na diagonal do rio para dentro da cidade egípcia, né? Canais esses que forneciam água para eles consumirem, para fazerem suas hortas. Afinal de contas eles eram os maiores plantadores da região, mas eles não só cevada e trigo, que era o forte da agricultura deles, mas eles plantavam uva, eles plantavam figo, eles plantavam hortaliças, ou seja, haviam grandes hortas que eram mais próximas da cidade. E como levar água para lá, né? No início, pra você ter uma ideia
de como que faz-se o desenvolvimento, eles carregavam em jarras de cerâmica no ombro. Então os homens iam até a beira do rio, enchiam as jarras, colocavam no ombro e levavam. Com o passar dos anos, eles foram criando uma nova tecnologia, e eram tecnologias baseadas no contrapeso na alavanca. Fazia-se uma alavanca, uma estaca que segurava essa alavanca, punha-se um peso numa ponta da alavanca e do outro lado amarrava-se esse vaso de cerâmica que hoje, para nosso entendimento, seria um balde, vai. E aí, conforme eles colocavam um balde para encher e puxavam esse balde, o balde ficava muito mais leve porque ele tinha um contrapeso na outra ponta da alavanca. Então isso já foi utilizado até inclusive no nosso país aqui. Para irrigações onde você não tem energia elétrica, você se utiliza de tecnologias como essa para levar a água a algum lugar onde não tem, sem ter que ficar carregando ela, né? Então olha que importante que é saber o que aconteceu no passado, super importante. Então veja, toda a história é importante, toda a leitura da história é importante, porque a gente traz para a atualidade aquilo que a gente precisa e coisas que já foram criadas, a gente não precisa criar novamente, né? Eu costumo dizer assim, né? A roda já existe há muito tempo, eu não preciso recriar ela, e ela é importante para mim hoje, né? É importante para todos, né? Todos andam de carro, de bicicleta, de moto, certo? Que mais? Eu estava falando de paralelos meridianos, acho que todo mundo deu para compreender o que eu falei, eu posso fazer uma aula só especificamente para isso. Também falamos da importância do Rio Nilo pro desenvolvimento da nação egípcia. E agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entrem nesse grupo de WhatsApp que nós criamos. Eu quero que vocês mandem uma mensagem para mim, colocando o nome de vocês, colocando qual é aquilo que vocês mais gostam dentro da escola, né? Daquilo que vocês aprendem, se vocês curtem mais matemática, se vocês curtem mais história, geografia, português. Eu quero conhecer vocês. E aí é o que eu falo sempre também. Tudo está interligado. Você não tem que pensar que porque você está aprendendo história você não tem que saber sobre matemática. Não, você tem que saber sobre matemática. Depois eu vou explicar mais, eu vou me aprofundar em latitude e longitude e para você ter um ponto específico no planeta, né? Para achar um ponto específico, como eu agora estou sentado nessa cadeira, como me achar? Eu tenho condição de achar, esse ponto existe, imaginário, né? Lógico, mas ele existe. Então o que eu faria? Eu teria a latitude e a longitude, que são esses números grandes, que estão somados a minutos e segundos, e aí é a explicação que eu vou dar depois, para encontrar um ponto específico. E para isso você usa matemática. Nós estamos falando de geografia, mas você vai utilizar a matemática. Então está tudo interligado. Se você for escrever um texto sobre isso que eu estou falando, você vai usar o português. Portanto, eu acho que o conhecimento nunca é demais, né? Sempre que nós conhecermos, vai ser um passo adiante no nosso conhecimento e um passo adiante na nossa qualidade de vida, na nossa qualidade como ser humano em cima desse planeta aqui maravilhoso, onde a gente pode absorver o melhor dele sem danificá-lo, né? Sem fazer o mal à natureza. É isso. Queridos, gostei muito de ter esse contato inicial com vocês, serão muitas outras aulas, gostaria muito que vocês fizessem isso, entrassem nesse grupo que foi criado, todos participassem, todos falassem alguma coisa, todos dessem seu nome, todos falassem aquilo que mais gostam e fizessem perguntas até relativas a isso que nós conversamos hoje. Espero que nós depois comecemos a utilizar o Google Maps para ir nos lugares, não só falar sobre os lugares, né? Então cada um na sua casa, nesse tempo de pandemia, fazer com que isso se torne uma sala de aula, mesmo nós estando um longe do outro,
fazer com que nós nos aproximemos com a tecnologia que nós temos, um conversando com o outro, vocês conversando comigo e eu sabendo o que vocês têm de necessidade de aprendizagem, aonde vocês vão passar para mim aquilo que vocês querem aprender, como que vocês querem, se vocês estão achando mais legal ter um filme, depois nós vamos debater esse filme, fazer uma reunião, vamos falar mais sobre o Egito, porque o Egito é um tema muito gostoso de se falar e eles criaram muitas coisas que hoje são utilizadas na nossa sociedade, então tem muita conversa para a gente ter. Eu adorei falar com vocês todos, quero muito dar muitas outras videoaulas para vocês e é isso. Fiquem todos com Deus e vamos caminhando para sair dessa pandemia e voltarmos todos para a sala de aula para a gente confraternizar e aprender mais, tá bom? Um grande abraço a todos.